Um dos termos que continuamos ouvindo dos russos repetidas vezes é desnazificação e desmilitarização da OTAN. Você acha que nesse novo plano, eles estão falando de 600 mil soldados ucranianos? Tropas, seja lá o que for. Quem vai pagar por isso, Jeff? Olhando para a economia da Ucrânia hoje, se eles quiserem formar um exército, bem, os europeus estão falando em 800 mil soldados. Quem vai pagar por isso? O Reino Unido tem um exército desse tamanho? E a Alemanha? O número de 600 mil é o que está em discussão, certo? No plano, conforme foi publicado. Eu esperaria que esse fosse um dos pontos sobre os quais os russos vão querer conversar em detalhes. Mas sim, o ponto que você levantou é que os ucranianos não têm condições de manter isso. Eles não têm dinheiro. A única forma de esse exército ser mantido é se os europeus pagarem por ele. E esse tipo de situação será completamente inaceitável para os russos. Certo? Os russos querem que a Ucrânia seja neutra, um estado neutro. Eles não querem que ela tenha qualquer tipo de relação com a UE, a OTAN, seja o que for, que crie algum tipo de dependência entre a Ucrânia e esses atores externos. Então não acho que eles vão aceitar nenhuma política desse tipo. Mas ao mesmo tempo, acho que os russos estarão dispostos a aceitar que a Ucrânia deve ter uma força armada de tamanho razoável, certo? Com a qual possa se defender, e sabe, para que tenha, como parte de sua própria identidade, um senso independente de segurança. E, aliás, não é apenas da Rússia que a Ucrânia pode precisar se defender no futuro. Há outros países na região onde existem várias disputas, ressentimentos históricos, sim, com a Polônia, com a Romênia, com a Hungria. Não é irrazoável que uma Ucrânia neutra afirme que precisa de um exército de tamanho razoável para se defender no futuro, para poder defender sua neutralidade. Então não sei qual será o número real, não tenho tanta certeza. 600 mil me parece um pouco alto. Fiquei um pouco surpreso quando vi esse número. Eu ficaria surpreso se os russos tivessem concordado com 600 mil. Acho que isso pode ter sido algo que os americanos inventaram. Mas certamente 2, 3, 400 mil soldados. Isso me parece uma possibilidade distinta. Então uma Ucrânia neutra teria uma força armada bastante considerável. Mesmo que tivesse apenas 500 mil, acho que ainda seria o maior exército da Europa. Não creio que exista atualmente um exército europeu tão grande, mesmo com 400 mil. Certo. Então os russos querem neutralidade e tudo o que isso implica em termos de um grau significativo de desmilitarização por parte da Ucrânia. Mas, por outro lado, os ucranianos querem ter suas próprias forças de defesa para proteger sua neutralidade e sua posição na situação atual. E eu esperaria que fosse possível chegar a algum tipo de compromisso sobre como essa parte específica do acordo de paz funcionaria. Você disse que os europeus não são tão importantes quando se trata do acordo entre o Ocidente e a Rússia. Mas por que o presidente dos Estados Unidos não conseguiu nada até agora? Já estamos chegando a um ano. Ele conversou com os russos no Alasca, como você mencionou, e com o novo plano que surgiu, de alguma forma. Quando eu disse que eles não são importantes, quis dizer que não são importantes em relação às negociações em andamento e ao processo. Eles foram, na verdade, deixados de lado. Por que isso, Geoffrey? Porque eles não querem a paz. Eles querem que a guerra continue. Os americanos querem a paz. Eles querem um processo de paz. Querem um acordo. Os europeus são mais obstrutivos do que construtivos nesse processo. Mas, de forma mais geral, os europeus são importantes porque... Se não fosse pelos europeus, Geoff, os Estados Unidos não estão nessa região. Os europeus é que estão nessa região. Os europeus vão lidar com a Ucrânia. É isso que eu quero dizer. Se não fosse pela posição europeia, certo,
É a posição europeia que fará a diferença em relação a se a Ucrânia decidir ou não continuar lutando na guerra. Sem o apoio europeu, os ucranianos realmente não teriam absolutamente nenhuma escolha, a não ser aceitar qualquer acordo que estivesse sendo oferecido. Portanto, os europeus são muito importantes nesse sentido. Eles também são muito importantes em relação a toda a questão dos ativos congelados do Banco Central da Rússia, porque a maioria deles está na Europa, especialmente na Bélgica. E parte do plano, o chamado Plano de Paz, os 28 pontos, é que esses ativos serão descongelados e devolvidos à Rússia. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia vai concordar em destinar parte desses ativos devolvidos à reconstrução da Ucrânia no pós-guerra. Bem, tudo bem, mas são os europeus. São os europeus que precisam controlar toda a questão dos ativos do Banco Central da Rússia na Europa. E então o terceiro motivo pelo qual os europeus são importantes é porque, é claro, parte de todo o pacote é que haverá uma renegociação da ordem de segurança europeia em relação tanto à Rússia quanto à Ucrânia. E obviamente trata-se de uma ordem de segurança europeia, então os europeus terão que concordar com isso, participar. Portanto, na verdade, os europeus são muito importantes daqui para frente. A única coisa que eu diria é que se houver um acordo e tivermos alguma paz, acho que é nesse ponto que a posição europeia começará a desmoronar. Acho que então a política europeia começará a mudar, certo? E vamos ter algum avanço nessas questões. Mas sim, na verdade, de modo geral, a longo prazo, a Europa é crucial para toda a perspectiva de alcançar uma paz estável e duradoura, tanto em relação à Ucrânia quanto à própria Europa e nas relações da Europa com a Rússia. Então, não estou subestimando a importância da Europa nesse sentido. Só estou dizendo que acho que eles não têm muita voz nas negociações atuais entre russos, americanos e ucranianos, porque tudo que realmente têm a oferecer é obstrução. E os americanos não estão dispostos a tolerar essa obstrução. E claro, isso é outra coisa que parece ter mudado na posição americana. Claro, o que contribuiu para o fracasso da cúpula do Alasca, no sentido de que nenhum acordo foi firmado lá, foi o papel desempenhado pelos europeus, certo? Mas parece que Trump e sua administração estavam determinados a enfrentar os obstrucionistas europeus. Então, sabe, os europeus deram sua opinião, mas não foram convidados para a Flórida, certo? Eles não foram convidados para Washington, como da última vez. Portanto, parece que Trump e sua administração tomaram algumas decisões bastante fundamentais. Eles vão manter os europeus à distância até que esse possível acordo se concretize. E, nesse momento, voltarão a se envolver com os europeus e os incluirão muito mais no processo de acordo de paz do que estão agora. Você acha que, até esta época do ano que vem, ainda estaremos falando sobre as mesmas questões na Ucrânia, ou algo significativo terá acontecido? E como você vê o andamento desse processo? Porque sempre que Donald Trump lida com os europeus, ele envia Marco Rubio para a Europa, e depois envia, sabe, Steve Witkoff para a Rússia. Como você vê as políticas de Donald Trump? Bem, não é tão incomum que líderes políticos usem enviados especiais para lidar com questões e problemas específicos, em vez de resolver tudo por meio do ministro das Relações Exteriores. Claro, Putin também tem seus enviados especiais, um representante especial que tem participado desse processo e conversado com Witkoff sobre essas propostas que surgiram. Então, não é uma situação tão incomum assim. Mas sim, acho bastante significativo que Witkoff tenha ido a Moscou por conta própria com Jared Kushner, certo? E Rubio não está lá. Não tenho certeza. Pode ser.
Pode ser significativo porque Witkoff parece ter uma compreensão muito melhor e mais simpatia pela perspectiva russa do que Rubio. E o mesmo parece se aplicar a sim, sim, sim. Então me parece que se há um sinal, e pode ser que não haja sinal algum, mas se há um sinal, o sinal que Trump está emitindo ao enviar Witkoff e Kushner a Moscou para acertar os detalhes do plano de paz com Putin, e Rubio não vai com eles. Acho que o sinal que tiro disso, se é que há um sinal, é que Trump está muito sério quanto a um acordo de paz, quanto a fazer o que for necessário para conseguir um acordo com os russos. Então precisamos ter cuidado. Há muita conversa sobre o Rubio ser, sabe, um neoconservador no fundo. E sim, ele não está realmente, sabe, ele está indo junto com isso porque precisa. Porque, se não fizer isso, seria demitido pelo Trump. Mas ele realmente não acredita nesse processo de paz ou nesse acordo de paz. Ele preferiria adotar uma postura mais dura. Não sei, todas essas coisas podem ser verdadeiras, mas por outro lado pode ser muito mais complicado. Nos bastidores, o quadro pode ser muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Uma das coisas que aprendi como historiador é que o que você lê nos jornais ou ouve na mídia não é o mesmo que o que realmente acontece em particular, a portas fechadas dentro do governo. E as posições que as pessoas estão assumindo, e as diferenças e conflitos que inevitavelmente ocorrem na formulação de políticas, muitas vezes são muito diferentes da forma como são interpretadas pela mídia. Então, para mim, pessoalmente, não está claro que Rubio seja um elemento completamente negativo nesse processo. Talvez ele seja apenas um pouco mais cauteloso do que Witkoff e Kushner. Talvez ele esteja mais sintonizado com a política interna dos Estados Unidos e com as pressões, sabe? Porque ainda existe um lobby pró-Ucrânia e anti-Rússia muito, muito forte atuando nos Estados Unidos. Mas veremos. Quero dizer novamente, logo saberemos qual é essa história. Se houver um desfecho para esse processo, então ficará muito claro onde Rubio se posiciona em relação a ele, assim como onde as outras partes se posicionam em relação a esse possível acordo de paz.